Papo e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão. Olá pessoal, eu me chamo Marcos Menezes e esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Hoje o bate-papo é com o Diego Navarro, ele é o criador do desenho animado chamado Giralmili. Vamos conhecer sobre a sua história e a ideia sobre o desenho animado. Lembrando que vocês podem ouvir nosso podcast através das plataformas de streaming, também no Instagram, @Papo e Conteúdo, pelo canal do YouTube Renove Sua Visão e no site da Rádio Social Plus Brasil. Bem-vindo, Diego. Tudo bem com você? Tudo bom, Marcão? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Tá tudo ótimo com vocês? Maravilha, tudo certo. Nós agradecemos aí a sua participação, a sua contribuição com a sua história. Queria que você contasse, então, Diego, para nós o que é a Giralmili, da onde veio a ideia, da onde veio as suas referências para criar o seu desenho animado. Vamos lá. A Giralmili, Marcão, é um desenho animado. Eu comecei a Giralmili tem mais ou menos uns 3 anos. Não, tem 4 anos que eu comecei a Giralmili, mas que ela está aberta a público. Tem 3 anos que ela está realmente aberta para o público, né? Eu fiquei 1 ano fazendo e refazendo o business plan até chegar no formato que a gente queria. Eu errei 3 vezes com a Giralmili, 2 vezes, né? A terceira vez foi quando a gente acertou de verdade, não foi fácil. Foi realmente um pouco mais de 1 ano de bastidores, faz, até chegar no produto que a gente queria. Eu venho do mercado de construção civil, e aí quando a gente teve ali um impeachment da Dilma, a economia totalmente travada, parada, eu e os meus sócios, a gente parou, ficou bem desacreditado no país, como todo empresário, e não investimos no segmento de construção civil, que é um segmento, se você erra, você quebra, mas de uma forma um pouco mais significativa, devido aos valores expressivos. Então eu fiquei sem trabalhar 1 ano. 1 ano foi quando eu virei pai, eu falei, cara, não dá mais para eu voltar. Eu estava passando o final de semana em Florianópolis, um pouco mais comprido, e aí numa madrugada, irritado, sem ter nada para fazer, pensando, eu falei, você quer saber, eu vou voltar a empreender, com pouco capital, ver o que acontece. E aí nasceu a Giralmili, e a Giralmili, na verdade, nasceu de um bullying que faziam, né, com a minha esposa, quando ela era menor. Minha esposa chama-se Tamile, né? E ela é alta, ela é do sul de Florianópolis, é alta, bem alta. E chamavam ela de girafa, quando ela estudava no colégio e tal. Aí eu falei, olha, por que não pegar então essa girafa, que eles chamam esposa, com Tamile, e a gente criou a Giralmili. E aí realmente é uma homenagem que eu fiz para minha esposa. E aí que nasceu a ideia da Giralmili, isso há 4 anos atrás, e aí a gente está no mercado tem 3 anos aproximadamente. Bom, eu espero que ela tenha gostado dessa homenagem, viu, Diego? Ela gostou. Eu acho, não só ela gostou, mas eu acho que também fica como pode dizer, como uma representação de algo chato, que é o bullying, e transformar em algo carinhoso, né? Ficar um exemplo, acho que para as crianças, para as pessoas e para todo mundo, sim. né? Você comentou que durante um período, você errou umas 2 vezes antes, né, de conseguir. Qual era a dificuldade que você tinha? Era a questão do nome? Quais eram as dificuldades que você passou até você chegar hoje no desenho que você quis? Quais eram os motivos que atrapalhavam você? São vários motivos. Não só o personagem, como o nome, o logo, mas o mais difícil foi passar no business plan como um todo. Certo. Então, a gente fez ali barreira de Porter, Canvas, análise SWOT, a gente fez várias rodadas, e a gente via que ainda não estava preparada, que não ia, que tinha que melhorar em muitas etapas esse business plan, né? Certo. Então, foi bem difícil a gente conseguir formatar, não o personagem em si, o personagem também, mas eu digo a estrutura, a estratégia da empresa como um todo, que demorou bastante. Certo. Diego, conta pra gente, aonde você nasceu, o que você assistia quando era criança, até a ideia da Giralmili, você pensava em fazer desenho animado ou nunca passou pela sua cabeça? Foi só nesse momento específico mesmo, dessa crise que você teve, que a gente passou, na verdade, todos nós, né? Sim, não, eu nunca pensei em fazer desenho animado. Quando eu falei para minha família que eu ia fazer desenho animado, foi um surto. Todo mundo ficou maluco comigo. Deu muita briga em família. Nossa. Mas é um projeto que eu acreditava e continuo acreditando. E aí, desde o início, eu puxei meus irmãos, que são meus sócios. E eles meio que foram meio que forçados. Mas eu falei para eles, vocês vão comigo e ponto final.
E aí a divisão que a gente fez, tipo, meus irmãos, eles continuam tocando frente das outras empresas do grupo e eu toco frente sozinho da Giramilli. Lógico que a gente tem reuniões de tempos em tempos, tem um comitê, a gente debate, conversa e tal, mas cada um toca a sua área. Certo. Eu sou de São Paulo, paulistano, morei 1 ano e meio em Florianópolis, voltei para São Paulo, não me adaptei, adoro a cidade, um beijo, um abraço para todos os manezinhos. Quem nasce em Floripa chama-se Manezinho, quem não sabe. E eu cresci assistindo Cartoon Network. Os Jetsons eu gostava bastante, Pica-Pau, nossa, Tintin, Tom e Jerry. Essa pegada aí dos anos 80 para os 90 foi o que eu mais olhei. Mas quando eu criei a Giramilli de fato, a minha maior inspiração foi e continua sendo a Disney, Mickey e ponto final. Acho que todos os meus planos foi estudando bastante, trilhando o que o pessoal da Disney fez. Certo. E tem uns personagens, né, que eu até anotei aqui, que é bastante nome para mim não falar errado. O Juba, a Tai, o Tromba, o Tuco, a Nina, o Tim e o Guga. Esses personagens que você criou foi baseado em alguém ou você falou assim, bom, já que é uma girafa, obviamente que vai ser todos os animais do zoológico, e aí você pegou uma característica que eu vi, cada um tem uma personalidade diferente. De onde você tirou essas personalidades, esses personagens, né? Você se inspirou em alguém específico ou não? Não. A Giramilli, sim, foi inspirada pela minha esposa, mas sim, somente o nome. Agora, as características dela, né, a personalidade dela, não tem nada a ver, digamos assim, com a minha esposa. E cada personagem tem uma personalidade diferente. Isso foi uma parte do business plan que nós demoramos bastante para desenvolver. Por exemplo, essa foi bastante demorada também. E cada nome do personagem, a gente tentava fazer uma coisa bonitinha. Por exemplo, o nome Mickey veio da cabeça da esposa do Walt Disney. Mickey. Nasceu Mickey. E foi bem parecido com os outros personagens que a gente tem. Juba. O Juba nasceu porque é a juba de um leão. Fica fácil para criança interpretar. Juba. Tromba também. Ou outro, a Tai. Tromba também. O elefante tem a tromba, então ficou tromba. Esses dois são bem intuitivos. A Tai é uma hipopótamo, mas ela tem cara de Tai, se você olhar para ela tem cara de Tai. O Tim, ele tem um topetão, ele tem cara de Tim, não sei. A gente olha, de repente, o caranguejo, foi o mais difícil de eu colocar o nome do caranguejo. E eu acho que o Guga tem cara de Guga. Então a gente tentou meio que pegar um nome que tivesse a cara do personagem. Com exceção, a Nina, eu acho que ela tem cara de Nina também. E ela é um macaquinho sagui. A gente tentou pegar um pouco das espécies brasileiras e também as espécies africanas. E o tucano, o tuco, ele é da espécie toco. Só que aí toco não ficava uma sonoridade legal. Certo. Então a gente fez, quer saber? Então o tuco vai ser tuco e não toco, mas ele é um tucano da espécie toco. Ele veio desse trocadilho. Ah, certo. Bom, e para quem está ouvindo, né, vai falar, nossa, esses montes de nomes aqui. Então, pessoal, pode ficar tranquilo, eu vou deixar aqui na descrição o site, todos os links aqui para vocês entrarem, conhecer os personagens e aí vocês vão entender. Para quem está ouvindo, né, falar, ué, mas como será que é, né? Mas podem ficar tranquilos, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Ô, Diego, eu queria que você falasse sobre o mercado de desenho animado atualmente, né? Teve aquela febre, né, da década de 80, 90, praticamente todas as emissoras tinham programas infantis, e hoje, basicamente, se eu não me engano, é basicamente o SBT e a Cultura, né? E os demais é YouTube. Quando você criou o personagem, ele foi feito para o YouTube, né? Para as pessoas, ou pelo site, né? Não foi com a ideia de um formato, um dia de vender para televisão, por exemplo. Não foi e não é, né? Infelizmente, eu entendo, eu percebo que o caminho, né, o destino da televisão, canal aberto, etc., é cada vez perder mercado para o mercado de streaming, YouTube, mercados digitais. Sim. A Giramilli já nasceu, entre aspas, como uma youtuber. O que eu vejo é que fica muito difícil para a televisão aberta colocar desenhos animados nos dias de hoje, uma vez que é difícil você conseguir fazer propagandas em cima de desenho animado. Nós temos bastante leis severas no Brasil e que proíbem a indução, você colocar criança para consumir. Então acaba que cada vez é menos horários, cada vez é mais difícil você entrar dentro da televisão brasileira, que a televisão tem que também ganhar dinheiro. E acaba que ela não consegue monetizar em cima disso.
Então, cada vez mais as portas estão fechadas para a televisão brasileira quando a gente fala em desenho animado, animação, infelizmente. Tem um ou outro gap, mas são poucos. Entendi. E além você comentou que você tem essa sociedade com seus irmãos, você cuida totalmente da Giramilha e seus irmãos cuidam dos outros projetos. Quais outros projetos que você tem em relação, fora a Giramilha? Fora a Giramilha, eu continuo fortemente no ramo de construção civil. Certo. E atuo também um pouco com agrobusiness. Então, na verdade, eu já fiz praticamente tudo que você possa imaginar quando a gente fala em agrobusiness. Tudo, cara. Já fiz criação de porco, criação de galinha, Uau. já fiz criação de peixe, já fiz criação de palma imperial, quebrei diversas vezes. Já fiz tudo. Hoje no agrobusiness a gente faz eucalipto e cana, e a gente tem um braço mais forte para desenvolvimento urbano e também corporação. E outros projetos da Giramilha, de fato, nós estamos migrando de pouco tempo para uma distribuição internacional de conteúdo. Certo. E também para a realização de parques temáticos, que é o nosso braço para os próximos 1 a 2 anos. A gente tem que estar inaugurando nosso primeiro Legal. parque. Você tem ideia de onde você gostaria? São Paulo ou alguma outra cidade menor? Estamos exatamente nesse ponto, né? Nós estamos exatamente nesse ponto, tentando encontrar um local estratégico, onde a gente não tenha concorrentes diretos, mas que também não seja um parque muito grande, que um parque muito grande, infelizmente, pelo que eu olho, a cultura brasileira ainda não suporta. Então tem que ser um parque de médio porte para pequeno, mas não tão pequeno, e que consiga pegar bastante cidades vizinhas e que não seja muito longe de São Paulo. Então estamos um pouco nesse impasse. Hoje, a curto prazo, nós estamos fazendo parques temáticos em shoppings, mas isso é uma coisa mais fácil, que já vai estar em andamento a partir do ano que vem. Nós vamos ter 2 parques temáticos rodando 460 shoppings do Brasil todo. Mas o projeto maior que eu quero fazer é um parque fixo, por exemplo, falando, tipo um Hopi Hari, mas algo menor. Tudo indica ser em Lins, mas não é certeza absoluta, mas talvez seja em Lins. Legal, hein? Vai ser bacana, vai ser bastante interessante. Ô Diego, eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, o que é ser empreendedor para você, ou o que é empreender para você? E o que motiva você a continuar com o seu projeto, já que você falou para mim que tem tantas leis, tantas coisas aqui, principalmente no Brasil, que é tão difícil, tanta coisa. O que motiva você a continuar? O que me motiva, de fato, a continuar é que eu amo o que eu faço. Isso já faz parte da minha alma, do meu coração, do meu DNA. Acho que quando eu falo hoje em Diego, automaticamente eu falo em Giramilha, cara. Eu acordo 24 horas pensando na empresa, tentando melhorar, tentando entregar o melhor desenho animado do Brasil. E o que me motiva é ver as crianças gostarem das músicas, as crianças dançarem, as crianças aprenderem antes de tudo. A gente tem uma carência no Brasil, e eu não digo que é só no Brasil, acho que é no mundo. Cada vez mais a gente vê desenhos sendo feitos só por fazer, só para ter visualização, enfim, só por existir de uma forma comercial. Mas não é esse o intuito que a gente tem na Giramilha. O intuito é levar para as crianças cultura, levar aprendizado. Quando as crianças assistem os desenhos animados da Giramilha, elas aprendem muito. E os pais, as escolas, as creches já perceberam isso. Elas aprendem muito, 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 muito. Qualquer filme que você pegar da Giramilha, você vai ver que é um absurdo. Por exemplo, você pega o ABC. O ABC da Giramilha é ABC em português e inglês. Já é um tema bilíngue. Depois tudo bem, é só um desenho de ABC? Não. Ele é um desenho de ABC num trem. Aí você fala, e daí? É um trem, não é nada demais. Não, é um trem que faz a viagem da Transiberiana e Transmongoliana. Então a criança já aprende que existe essa ferrovia, que existe essa cidade, já existe a Rússia, né, esse país, e ela aprende todas as cidades, os principais pontos turísticos da Rússia inteira, e quando acaba a Transiberiana, começa a Transmongoliana, que a gente liga da Rússia até Moscou, na China. Então a criança aprende um monte de coisa, por exemplo, nesse videozinho. Mas todos os nossos vídeos são assim repletos de coisas. O filme Gira Gira Giramilha, é uma música autoral nossa. Ele mostra as principais capitais do mundo todo, mostra onde fica cada capital em cada continente. Então as crianças aprendem todos os continentes, aprendem as principais capitais, os principais pontos turísticos, dançam, cantam, se divertem um monte. É um exemplo que eu estou dando. Tem um monte de filmes da Giramilha, mas o que eu quero te mostrar é essa pegada de cultura, de aprendizado, para aprender. Isso é o que eu acho que mais me motiva, levar a qualidade para as crianças brasileiras que precisam. A gente fala nas grandes capitais, é uma coisa. Quando a gente fala no interior dessas capitais, interior do Nordeste, dá vontade de chorar. Então, acho que essa é a pegada que mais me motiva, levar o melhor conteúdo
do Brasil para as crianças. E empreender no Brasil, meu amigo, empreender no Brasil é você pular de paraquedas sem paraquedas reserva. A chance de dar errado é, cara, se der errado, você quebra de verdade, é difícil. Acho que é até pior, né? Acho que a chance do paraquedas abrir acho que é maior do que você se dar bem nos primeiros 5 anos de uma empresa. Mas é muito difícil, é muito difícil. Você precisa ter muita garra, você precisa ter uma maturidade. Comecei a empreender, Marcão, com 12 anos. Com 12 anos eu comecei a empreender. Perdi meu pai com 19 anos. Quebrei aos 19. Nossa. Cresci de novo com 22, 23. Quebrei de novo. E aí me estabilizei novamente com quase 30. Eu meio que quebrei 2 vezes e perdi meu pai com 19 anos. Mas desde pequenininho eu gosto de empreender. Eu venho do comércio, do marketing. Eu gosto, isso faz parte do meu DNA. Mas a gente sabe, é maturidade e não tem uma fórmula mágica para empreender. É aquela coisa, deu certo aqui, não deu ali, vamos melhorar ali, começa, recomeça, faz de novo. Mas com certeza um business plan bem feito, bem ajustado, e você monitorando esse business plan mensalmente, eu acho que a sua chance de quebrar diminui muito. Verdade. É o que eu acho, mas empreender no Brasil é rock and roll. Total. Isso que você falou é uma coincidência. Para todas as pessoas que eu pergunto sobre isso, as respostas são muito similares, né? Não tem jeito. Ainda mais no Brasil, né? Eu sei que é difícil, mas aqui ainda mais no Brasil. Mas, enfim, o que importa é a gente fazer a nossa parte, né? Como você falou. Você tem a paixão, então supera qualquer desafio, obstáculo e vamos embora, né? Não dá para ficar se lamentando, porque a gente sabe como que é, senão é melhor nem empreender, né? Para viver se lamentando da coisa que está fazendo. Se tem paixão, vamos embora, né? É bem isso mesmo. Exatamente. Para dar uma motivação para quem está empreendendo agora, que eu posso falar para vocês, galera, a Giramille demorou 3 anos para ficar no 0 a 0. Tipo, não é que eu tô falando que depois de 3 anos começou a ter tipo o payback dela, o retorno dela. Não. Demorou 3 anos para ela parar de dar prejuízo. Entendeu? Pagar as contas e ficar no 0 a 0. Agora, esse investimento com certeza, vai se pagar a longo prazo, algo aí em torno de 10 anos. Não acho que eu não tenho essa ideia de que a Giramille vai se pagar nos 24 primeiros meses, como uma franquia, em 36 meses, em 48. Não vai. Ela vai se pagar em 10 anos, conseguimos agora chegar aí no ponto de equilíbrio, que eu já estou muito feliz. É um mercado muito sensível, muito complexo. Mas é isso, tipo, você acredita no seu business, independente do que você faz na sua vida, toca de alma e coração, ponha seu melhor, que uma hora vai dar certo, Continua, seja persistente. Muito bom. Diego, muito legal, cara, você contar sobre isso. Eu acredito que isso vai motivar muitas pessoas, porque, infelizmente, ainda tem aquela impressão de que você vai abrir um negócio hoje e daqui 3 meses você já está rico, né? E não é bem assim, né? Tem muita coisa, né? Isso que você falou sobre planejamento é fundamental, né? Para o empreendedor, independente do tamanho do negócio que ele vai ter, ele precisa se planejar. Ele não pode se basear muitas vezes porque o outro está fazendo, está dando certo, então eu vou fazer também. Aquele ali está fazendo, está ganhando dinheiro, então eu também vou fazer, né? Ele tem que se planejar porque realmente você empreende e às vezes você já não tem muita verba. O pouco que você tem, você investe de qualquer forma, vai assim, simplesmente porque você viu que está dando certo, aí o prejuízo é maior. E aí, para se levantar depois, é muito mais difícil, né? Porque aí você vai ter uma dívida, você não vai ter de onde tirar, você vai ficar se lamentando, achar que empreender não funciona, não dá certo, que é impossível. É difícil, mas não é impossível. Se fosse impossível, a gente não teria tantos empreendedores no Brasil e no mundo, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, é um preço. Eu imagino que você falou 3 anos para ficar no 0 a 0, eu imagino que muitas vezes você deve ter coçado a cabeça falando, meu pai, o que eu vou fazer? Tentando tirar ideias, criando coisas para poder falar, agora chegou no 0 a 0, mas, né? É muita coisa que você passou para chegar nisso, né? Também, cara, eu passei por 2 circuit break na bolsa, eu passei pelo impeachment da nossa querida Dilma e pegamos ainda a pandemia. Eu acho que as piores coisas possíveis e imagináveis, né, acabaram e agora, com certeza, é só uma ascensão. E outra coisa, Marcos, eu acho que as pessoas que vão empreender, que estão empreendendo, elas têm que colocar no DNA dela, quando ela começa um projeto, chama-se startup. Então, tenha a ciência, comporte-se como uma startup. Não acha você que a sua empresa já vai começar grande. Não vai. Não vai.
Eu comecei num coworking. Tipo, depois fui para uma salinha minúscula, mais barata possível que eu achei. E comecei com um funcionário remoto, depois com outro. Cara, começa pequeno. Você é uma startup? Legal. Então vamos fazer o dinheiro render dentro da startup. E é isso. A Giramilli hoje cresceu, graças a Deus vem crescendo bem. Tenho muito arroz com feijão para crescer no mercado ainda de desenho animado. E não é vergonha nenhuma. Recentemente a gente fez uma casa da Giramilli, tá? É um espaço inusitado, lindo, maravilhoso. Veio a pandemia. Cara, eu continuo sendo uma startup, não tem vergonha nenhuma. Eu mandei todos os funcionários de volta para o home office, comecei do zero e botei uma placa de alugas. A minha empresa não conseguia pagar o aluguel que vale o próprio imóvel. Então, tchau, para alugar. Ela é uma startup. A hora que ela crescer de novo, as coisas se assentarem, volta de novo, procura um outro ponto de novo. Não tem problema oscilar, bicho. Você tá lá em cima, você tá aqui remar agora de novo e baixar um pouco, acontece. Tem que ter vergonha dessas coisas, entendeu? Então, legal. Eu sou bem pé no chão quanto a isso. Sou uma startup, vamos vestir a camiseta de startup. Quando crescer um pouco mais, legal, crescer um pouco mais, vamos embora. Não dá para começar a querer ser gigante de cara que você vai se arrebentar. Diego, eu só tenho a agradecer, cara. Obrigado pela sua participação, obrigado pelos encorajamentos que você deu, foi muito legal. Então, pessoal, vamos lá, eu vou deixar aqui os links. Tem um site, né, Diego? É o site e o canal do YouTube, que as pessoas podem encontrar a Giramilli, né? Ou tem uma outra plataforma? A gente está num aplicativo chamado FunKids, estamos no Spotify, no Deezer, desenhos animados tem no YouTube, tem desenhos animados na Zumo Kids, que é um canal fechado todos os dias, tá na TV Brasil, tá na RBTV. No nosso site tem tudo. Tem bastante coisa para vocês verem, é bem fácil encontrar os programas e os desenhos. Não, show de bola. Eu queria só para finalizar, Diego, uma coisa que eu sempre peço para os convidados, é que você pudesse deixar uma frase ou uma mensagem, algo que você leva para sua vida, que te encoraja para quem está ouvindo o nosso podcast. Vamos fazer o bem, cara. Vamos fazer o bem pro próximo, e fazendo o bem pro próximo, a gente fica se sentindo muito melhor do que quem foi recebido com uma ação boa. E eu vou exemplificar isso de uma forma muito bonita. Todos os produtos que existem da Giramilli, já são mais de 70 produtos licenciados, todos eles, uma contribuição da venda deles é doado para sempre para o GRAC, o hospital que cuida de crianças com câncer. Então, qualquer boneco, jogo, qualquer coisa que você comprar da Giramilli, produtos oficiais, saiba que uma parte dessa está ajudando o próximo. Então, a minha mensagem é para você realmente pensar nos seus projetos ajudando o próximo, pensar na sua vida pessoal ajudando o próximo, e vamos sempre ajudar um o outro. Eu acho que essa é a melhor mensagem que eu posso passar. Show. Diegão, todo sucesso para você. Eu espero que você consiga criar o parque que você quer, seja em Linz, seja em lugar que for que vocês encontrem um local ideal que vocês estão procurando. Eu espero que o desenho animado possa crescer cada vez mais e mais, atingir outras crianças que ainda não chegaram a elas, tá? Muito sucesso para você, cara. Obrigado, Marcão. Eu que agradeço, pessoal. Fica com Deus. Um beijão no coração de vocês. Um abraço. Um abraço. Pessoal, esse podcast ele é produzido por Joe Beats. Caso você necessite de produção audiovisual, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Para quem nos ouve, meu muito obrigado e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão.